Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e iluminam o mundo. E hoje estou com esse casal maravilhoso junto comigo. Estamos com um programa bem inusitado, porque eu não conheço muito a história deles, não. E a gente vai conhecer juntos essa história. Eu estou aqui com o Felipe Comim e a Daiane Vieira. E eles são casados e empreendem juntos, mas a gente vai contar um pouquinho mais dessa história, quer dizer, eles vão trazer pra gente essa história aí, como é que tudo isso começou. Hoje nossa temática, gente, desse programa é empreendendo com sentidos, e vai fazer sentido aí esse papo com relação a paladar, né? Um sentido de amor também para isso que vocês trazem, porque é isso que vocês estão transmitindo, né? É muito amor nesse empreendimento que vocês estão juntos hoje. Vocês já empreenderam juntos antes ou não? É a primeira vez? Não, primeira vez. Primeira vez. Fora o casamento. E o casamento também é um empreendimento, né? Esse tema ele é complexo. Vamos falar mais. Isso deixa para um próximo programa. Mas, gente, me contem um pouquinho de vocês, Daiane. Hoje vocês empreendem, para o pessoal entender um pouquinho da nossa história, né? Da nossa temática. Vocês empreendem produzindo chocolate, né? Então, como é que foi essa trajetória, né, Daiane? Tu já sempre trabalhou com essa parte de produção? Conta um pouquinho mais, te apresenta o pessoal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, agradecer pelo convite. A nossa história começou assim, a minha principalmente, assim, eu sempre trabalhei em corporativo, né? Sou formada em administração, pós-graduada em recursos humanos, né? Show! Mas sempre tive, assim, sempre gostei de gastronomia, sempre fiz cursos, assim, né, de cozinha, mas nunca tive aquele desejo, assim, de empreender, né, mas sempre gostei. E aí, conheci o Felipe, né, a gente se conheceu, assim, pelo meio do caminho, e aconteceu que a gente namorou, fiquei grávida, aí eu parei e pensei, e agora, né? Acho que agora eu tenho que mudar o rumo, né? Porque agora eu tenho um bebê. Foi com a maternidade que te despertou para empreender. Porque eu pensava, não, agora eu tenho que ter mais um tempo, né? Dedicar mais um tempo pro meu filho. E a gente sabe, né, que trabalhando em corporativo, tu não tem muito tempo flexível, né? Pra estar com a criança, até pra... Aí eu comecei a pensar assim, não... Eu acho que tá na hora de eu mudar o rumo da minha trajetória, né? Show. E comecei a falar com o Felipe, né? Algumas ideias assim. E a gente começou a perceber, assim, alguns nichos, assim, que em Farroupilha, assim, que poderia vir a ter, que não tinha um mercado, assim, muito, assim, como é que eu posso dizer? Carente em Farroupilha. Que era essa parte de chocolates, assim. Aí eu pensei, nossa, chocolates é bom. E aí eu pensei assim, não, mas eu quero fazer algo que proporcione uma experiência que seja algo diferente. Não quero Inclusive, vocês têm uma proposta diferente, né? Isso, eu não quero trazer algo que seja mais né? Mais um chocolate. Eu quero fazer algo que seja algo diferente, que não tem em Farroupilha, né? Perfeito. E como a gente se mudou pra cá, eu morava em Caxias, então fomos fazer aqui, mas eu quero fazer algo que seja diferente. Aí eu conheci a Calebo, eu comecei a me especializar, eu fui atrás, né, da marca, fiz cursos com eles, tudo, e aí eu disse, não, é isso mesmo que eu quero pra mim e vamos investir nisso, né? Show. E Farroupilha era muito carente, não tem outro, né? Outro empreendimento que trabalha com chocolate belga aqui, né? Igual. Isso. E a ideia é proporcionar uma experiência para as pessoas, né? Que o nosso produto que traga, assim, como se estivesse recebendo um presente para as pessoas, sabe? Tu estivesse dando um presente. Que ao receber aquele chocolate, não seja só mais um chocolate,
mas que seja uma experiência para a pessoa, que a pessoa fique feliz ao receber, sabe? Não só o sabor, mas e sim aquela experiência, sabe? Então, Do fazer sentido aí que a gente tava falando. é isso aí. Fazer E sentido. o Felipe é teu parceiro nesse empreendimento, mas o Felipe vem de outra área. Exatamente. E na verdade hoje... Continua em paralelo, Continuo, né? exatamente. Eu diria que 8 horas do meu dia é dedicado para um trabalho, né? Trabalho com informática, uma empresa. Da área de sou TI. colaborador, empresa de TI. Sou gerente de projetos. E o restante do tempo, né? Então, fora do meu horário de trabalho, eu me dedico para a Delícia Belga. Show. Né? Então, a gente acaba, no dia a dia, né? Conversando muito sobre trabalho. E quando a Daiane trouxe essa vontade, eu diria assim, né? Nesse momento a gente fica bastante em dúvida, né? Porque eu realmente nunca fui empresário, né? Então a gente fica sempre com essa dúvida. Mas a gente conversou, né, Daiane? E eu quis apoiar, porque eu acho que o grande estalo, assim, né? Foi no momento em que a Daiane fez um protótipo, né? Show. E esse protótipo te convence, né? Pelo paladar, pelo olhar. E aí eu disse, não, a Daiane tem mãos para coisa. Eu acho que muito do que a gente quer fazer, eu acho que se resume em vontade de querer, mas também se resume em dom. Eu acho que... Talento. Eu acho que a Daiane, ela tem, né? Ela não sabia que tinha, eu acho. E ela descobriu fazendo o talento... com as mãos, o talento com a delicadeza, porque fazer doce, né? Eu já arrisquei algumas vezes fazer, né? E assim... Tem que ter amor nisso, né? Eu posso contar essa experiência interessante, né? Porque assim, até a temperatura das mãos da gente influencia no preparo, né? Então assim, acho que tudo isso fez com que realmente eu apostasse nessa ideia e então empreendesse junto com a Daiane, porque a nossa proposta, ela vem nesse sentido, né? De não ser mais um. Né? Porque a gente sabe que para abrir um negócio hoje em dia, tu tem que ter algo diferencial. Com certeza. Né? E a gente quer ser diferente dos demais em função da nossa proposta de valor. Que é justamente oferecer... despertar esse sentido, né? Diferenciado. Não é o chocolate em si, não é o brigadeiro em si. Né? É desde no processo todo que a pessoa vai conhecendo, vai descobrindo o que existe. E eu acho que o interessante disso é que quando a gente fala de chocolate, muitas pessoas, e nós mesmos não conhecíamos até então, era o mercado de chocolate mundial. Né? E eu acho que a grande presença da Callebaut nesse mercado mundial foi o que nos despertou. A história deles é muito interessante, porque é uma história de mais de 100 anos. Sim, já tem uma tradição, né? O chocolate belga, que a gente já ouvia falar, o chocolate belga, o chocolate suíço, a disputa entre os dois, né? E aí a gente optou pelo chocolate belga e a gente começa conhecendo a história deles, que é fantástica, e aí a gente diz, não, eu vou escolher produzir algo com uma empresa reconhecida mundialmente. Então, assim, esse já é um diferencial. Sim, até porque tem uma base, né? Já tem uma proposta já de valor do próprio tipo da matéria-prima que vocês estão trabalhando. Aí tu imagina, né? Tu traz esse produto que já é reconhecido, só que tu tem que transformar ele em algo melhor, ou, né, algo no mesmo nível. Com certeza. Então, mesmo padrão. Exatamente, esse padrão que é alto, né? Verdade. Então, quando a Daiane começa a trabalhar, mas isso eu vou deixar para ela contar também, que esse do sentir, né? Que é justamente o que a gente quer levar para o cliente. A gente quer levar o detalhe, a delicadeza, o amor, né? E a experiência ela é completa a partir do momento que tu tem um produto, que é aquilo que tu viu nas imagens, né? No nosso Instagram, mas que aí é representado pela embalagem, pela... eu diria assim, pela apresentação completa, claro, exato, né? Porque tu vai ver um doce. É a experiência, né, que tu quer proporcionar. Não é mais um chocolate, e sim uma experiência, né? Não quero ser mais um chocolate, né? É mais um chocolatezinho ali. Não, eu quero proporcionar uma experiência, né, desde o começo. E como é que essa produção, assim, tu tá à frente, né, dessa produção?
Tem toda acho que uma organização, porque ele é um produto diferenciado. Tem algum diferencial até na manipulação? O Felipe trouxe a questão de temperatura, mas acho que a temperatura acho que é meio para todos os chocolates, quando se trabalha com o chocolate em si, né? Mas com esse em especial, essa matéria-prima que vocês trabalham hoje, tem algum diferencial com relação à produção? Tipo, brigadeiros tem diferencial. O brigadeiro a gente não pode, que nem muita gente, né, liga pedindo, faz um brigadeiro. Não, a gente tem que descansar a massa. A gente deixa, é sempre feita de um dia para o outro, né? A gente deixa a massa descansando, aí no outro dia a gente consegue trabalhar com a massa, ela fica bem, né, uma textura macia, cremosa, no ponto certo, né? Mas quantos outros chocolates, né? Que é bem artesanal, né? É bem artesanal. Sim, trabalho bem manual. É bem manual. Mas o chocolate é um desafio, né? Porque a gente passou agora, né? Não pode perder o ponto. Exatamente. Os últimos meses a gente enfrentou calor, frio. Verdade. Não tem ainda uma temperatura estável, né? Exatamente. O brigadeiro, né? Até em questão de temperatura, ele é mais fácil de trabalhar. Diferente da manipulação do chocolate. Né? Que aí a gente começou, no final do ano, tu tem um calor, a gente mora no sul, com calor de 39 graus e de repente um frio de 5. E aí tu manipular esse chocolate, né? Como verdade. Agora a gente está trazendo a parte agora dos doces finos para trabalhar agora no inverno também, né? Já é um pouco complicado, porque daí também a temperatura cai. Então daí tu tem que estar sempre controlando a temperatura, a temperatura do ambiente, ar-condicionado, a preparação do local, legal. A pedra, né? Então tem muito detalhe. Todos os detalhes de preparação, não é? E tu também conhecer todo o processo da empresa, do cacau, como é que é feito a escolha. Cada chocolate, né? Por exemplo, tem o ao leite, tem o meio amargo, né? A fluidez do chocolate, né? Porque isso também cada processo, o sabor é diferente. Isso influencia. As combinações. Eu acho que vocês também fazem mais algumas adições, né? De sementes, de outros sabores, né? Dependendo da combinação de alguma semente, não fica legal com isso, não fica legal com chocolate. Então, tudo tu tem que saber. Tem um detalhe a mais que tu tem que... Eu tava vendo esses dias não me lembro agora qual foi o programa de TV, que a pessoa tinha uma experiência, ela ia até a fábrica de chocolate, tinha experiência dela produzir a barra dela. E aí ela poderia colocar ali, adicionar o que ela quisesse, né? Tinha aí várias frutas, tinha manga desidratada e não sei o que, umas frutas um pouco diferenciadas do habitual, assim. Achei interessante essa experiência para o cliente, sabe? Achei uma coisa totalmente diferente, né? E acho que vocês proporcionam um pouco também disso, né? Dessas combinações. Também a gente trouxe também as frutas liofilizadas, que são essas frutas desidratadas. Legal. Também foi uma novidade que a gente trouxe agora no final do ano. Que também é uma experiência, né? Que a gente acabou... É algo novo, né? Que tu traz, mas também são combinações com chocolate. Dependendo do chocolate, não combina, né? Então, tu tem que saber que tipo de chocolate tu vai colocar, qual fruta. Tem framboesa, tu tem amora, tu tem a própria banana. Sim. Mas a banana não combina com chocolate amargo, né? Sim. Então, tu tem que saber qual a combinação que fica mais correta. Já a framboesa... Já a amora, o mirtilo com chocolate meio amargo, nossa, fica... Já tô salivando aqui. Uma delícia, sabe? Então, é uma... Uma experiência incrível. É uma experiência incrível. Tu fica assim... A gente fazendo assim... Tu fica imaginando assim o cliente, né, comendo, tendo aquela experiência assim, nossa... Eu falo às vezes pro Felipe, nossa, como é que será que o cliente fica assim provando, na hora que ele recebe o presente que tu falou, né? Ao receber, né? Isso a gente pode até falar alguns depoimentos, assim. Teve pessoas que diziam assim... eu ganhei de presente, mas era tão lindo e tão delicado que eu tinha pena de comer. Né? Apesar de ser muito bom, né? E eu acho que aquela verdade de que a gente come com os olhos tem a ver com o sentir, né? Claro. O sentir, mas aí no olhar... É esse depoimento, assim, muitas vezes alguns doces são bem personalizados, assim, para batizados,
E aí são tão delicados, a pomba, né? A pombinha, enfim, o que vai como decoração, que tu acaba, né? Dizendo assim, eu vou guardar isso, né? Mas aí as pessoas, claro, vão comer, né? Porque o produto, ele faz todo sentido, né, sendo consumido. Mas esse detalhe, eu acho que é muito interessante isso do que a Daiane tem nos trazido aqui, que é a alquimia, né? E a das combinações. Então isso, por mais que a gente tenha estudado bastante, que a Daiane tenha aprendido, a gente quer trazer a nossa marca, a nossa marca, né? E isso aconteceu muito agora na Páscoa, né? Na Páscoa a gente estava, enfim, a Daiane tinha feito vários treinamentos, várias receitas. E aí acabou experimentando coisas novas, e aí, lançaram né, coisas novas no mercado. A gente tinha que fazer experimentação, né? A gente, no caso, eu, sim. né? Então a gente acabou fazendo modificações até por entender que eu acho que é importante a gente testar e colocar a nossa essência. Porque o chocolate em si, ele proporciona esse prazer, né, para as pessoas, até pela a propriedade que ele tem, né? Então, desse prazer. Então, acho que essa experiência que vocês estão trazendo, eu acho muito bacana. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também com relação à matéria-prima que vocês trabalham, que é uma matéria-prima diferenciada. Esse cacau, ele é produzido no Brasil? Ele é importado? A gente até estava conversando ali atrás. Muitos pensam assim, chocolate belga, ele só é produzido lá na Bélgica. Não. Tem vários países que produzem, né? E aí, tipo, a Callebaut, ela compra o cacau da África, da Costa do Marfim. Até tem alguns aqui, produtores Equador, aqui no Colômbia. Brasil, a Colômbia. Eles compram os melhores grãos, né? E levam para lá. E lá eles transformam, fazem a torrefação, eles fazem todo o processo. E daí esse chocolate se torna um chocolate belga. Interessante. Não que todo o processo seja feito lá, né? Que esse cacau seja somente produzido lá, né? Porque a gente observa que o cacau, né, na sua grande produção, ela é feita em regiões com clima, com calor, né? Tropicais, enfim. Sim. E a Bélgica, acho que não conseguiria proporcionar, até pelo tamanho, acho que, né, do país, enfim, industrializado. E aí a Bélgica vai fazer esse processo, né? E há mais de 100 anos, enfim, que a gente quer visitar a Bélgica, quer, enfim, conhecer o lugar. Meta aí, ó. Meta, né? Conhecer o objetivo ponto onde vai ser visitar a Bélgica. Mas esse é o detalhe interessante. Enquanto a gente não vai conhecer a Bélgica, a gente pode em Farroupilha conhecer o chocolate que é feito lá. É, isso aí. Então, assim, é interessante isso, que importar o chocolate. E eu acho que interessante também o formato como a Callebaut trabalha e cuida desse produto na sua embalagem. Sim, esse comprometimento que tem. Tu imagina assim, trazer o cacau, e é legal estudar isso, porque tu imagina, para ter um produto de qualidade, desde lá da produção, o tempo certo de colheita do cacau, né, no ponto certo, e tem que ser exatamente certo para ter o equilíbrio do aroma, e equilíbrio do sabor, enfim, a qualidade dele, para ele ser exportado, industrializado e depois exportado novamente para os países que vão transformar ele. Legal. E assim, o cuidado da armazenagem, tu imagina a logística disso, né? Para te ter esse selo de qualidade e tu ter armazenagem e transporte até o Brasil, e no Brasil ele chegar então para os chefes para poder trabalhar. Porque o interessante do chocolate, a dificuldade, é que se ele não for condicionado nas temperaturas certas, também na logística, ele vai impactar lá na manipulação. A gente tem que ter esse cuidado também. Da forma como a gente guarda, armazena. A gente tem que ter esse cuidado na armazenagem do chocolate. E como é transportado. Porque senão ele influencia diretamente lá quando a gente está fazendo. Sim. Né, manipulando ele, fazendo... O resultado é diferente. Ele perde a fluidez, ele fica muito viscoso, ele já não traz o resultado que ele deveria de trazer. Então, não pode deixar ele pegar umidade, muito calor também, não pode deixar muito exposto ao calor. Então, a gente tem um lugarzinho lá especial que a gente tem que deixar ele lá, né, meio que... Para o armazenamento. Para o armazenamento dele, para ele não ter problema.
E vamos falar um pouquinho, vocês estão falando muito sobre produto e tudo mais, mas eu também queria ouvir de vocês desse desafio de empreender junto. Quanto tempo vocês estão empreendendo junto? Fazer 1 ano agora, praticamente. É bem né? recente. É bem recente. E me contem quais são os desafios, porque eu também empreendo em casal, tá? Eu e meu esposo, a gente também é sócio. Interessante. E a gente sabe como é que funciona, né? Na maioria aí. Então, vai me ajudando? Tá. Então, a gente tentou, de certa forma, seguir um pouquinho, eu diria até uma certa divisão de negócio, de tarefas, né? normal. Então, assim, a Daiane Funções. é a produção, a especialidade dela, né? Então, todas as ideias de produto, toda a manipulação, né? A escolha dos ingredientes, a especialista é a Daiane. O que eu tento ajudar, né? Mais ajudar do que tentar atrapalhar, vamos dizer assim, eu acho que é nessa questão mais de mercado, na questão comercial, na questão de produto ou de venda ou até de relacionamento, né? Então, acho que a gente tenta fazer essa divisão, muito embora a gente tenta validar tudo. Eu acho que tem uma máxima, eu acho que seja numa empresa ou em casal, que uma ideia para dar certo a gente tem que ter a concordância, né? E acho que muitas vezes até a gente vai entrar em alguns atritos, né? No dia a dia dessas decisões, porque alguma questão de produto que ela escolhe, né? E eu disse, isso aqui eu acho que não é legal. E aí eu acho que aí onde a gente começa a ter as discussões, né? As divergências Exato. são fundamentais. Tu vem dessa parte mais da administração, né? Também. E também da parte de gestão de pessoas, né? E essas divergências são legais para se trabalhar. Agora, como fazer isso, né? E a gente sabe que muitas vezes ali é diferente de estar junto com um colega de trabalho, né? Quando a gente tem um relacionamento, é a mesma coisa que a gente dizer que tipo, fica pra fora da porta da empresa, todos os seus problemas pessoais. Isso é mentira, porque não existe, nós somos pessoas. A gente consegue fazer uma melhor gestão do negócio, né? Ou não. Chega uma hora que tudo se funde. Exatamente. A gente tenta, né? Vamos deixar, vai chegar o horário ali até as 6 horas, a gente é empresa, né? Ou você trabalha, né, na tua empresa e você na Delícia Belga, depois a gente tem um tempinho ali, né, se reúne e fala sobre... Chega ali 9 horas da noite, tu tem uma ideia e tu vai seguir até outro dia? Não, ou tu tem um problema ali, daí tu fica ali, né, matutando ali, ou tu tem uma ideia, eu tive uma ideia, foi, né, não tem como, a gente não consegue muitas das ideias, elas assim. surgiram lá em casa depois da meia-noite, eu diria. Que é o momento, acho que às vezes a gente para, resolve tudo. E também a gente já tá mais. A gente tá mais relaxado. E aí, o filho já tá dormindo. Aí acho que as coisas começam a fluir, né? As questões de criatividade, de ideias. Exatamente. Às vezes a gente tá assistindo Netflix, né? Aí eu tô lá no celular, olhei assim, vi um negócio assim. Olha, Felipe, tive uma ideia, olha só isso aqui. Ele me diz assim, não, deixa pra amanhã. Não, mas é que se eu não te falar agora isso aqui, eu vou esquecer. Então salva e deixa. Mas isso é bem legal, eu acho fantástico, assim. Tem os prós e os contras, né? Tem uma hora que a gente vai entrar em conflito, mas tem o lado legal que nas vitórias, assim, a gente comemora junto. Porque se tu ganha... Os dois, assim, estão ganhando juntos, né? O crescimento do casal, né? Que legal. Eu acho que essa união, né? A gente teve agora... Porque como a empresa é 1 ano, né? A gente está vivenciando. Então, a gente começou... Acho que o primeiro momento legal que a gente curtiu muito foi no Halloween. Né? Que a gente pensava assim, mas Halloween... né? Coisa americana, mas será que aqui vai rolar? E a gente apostou e foi bem bacana. Que legal. E foi logo praticamente Vocês fizeram bastante coisa temática? Sim. Show. E foi logo depois, assim. Então, as pessoas acho que começaram a conhecer Delícia Belga porque, imagina, comer um brigadeiro belga feito em formato de abóbora era muito legal, né? E aí a gente pegou esse lance. Aí logo na sequência veio o Natal. E aí a gente também teve essa outro desafio. E aí a gente estava se preparando para a Páscoa, né? Porque o nosso primeiro grande objetivo, né? Eu acho que toda empresa de doces é a Páscoa, né? Eu acho que é o momento, é o ápice, né? Então a gente estava naquela, né? Ficamos meses estudando e entendendo qual ia ser a meta
e conversando, e aí eu também tirei férias, né? Tive um período de férias que Conseguiu a produzir, gente... tu trouxe pra produção. Exatamente, foi um período de férias que, assim, eu me dediquei muito para a empresa, né? Para Delicibel. Então foi bacana isso também, porque daí a gente estava todo dia, né? Trocando ideia e testando e falando e conversando. E aí a vitória, né? Que é legal a gente contar isso também, que foi a Páscoa, porque na Páscoa a gente teve um boom de pedidos, assim. Né? A gente tinha se preparado para uma meta X e a gente dobrou essa meta. Uau. E aí como é que a gente ia entregar? Porque muitas pessoas até consumiram antes, né? Eu acho que viam e gostavam e disseram, vou comer, né? Uma semana antes já começou a Páscoa. Já começou Mas o a consumo. grande maioria foi naquele período, né? De quarta, quinta, sexta, sábado até domingo. E aí eu diria que talvez o ponto mais legal dessa relação sócio-casal foi que realmente tu tá ali na tua casa, tu tá ali naquele momento e a união, acho que do casal, ela é mais forte do que uma relação talvez de sócio. Eu nunca tive uma empresa para saber, mas eu acho que eu arriscaria dizer, né? Que o laço, né, do tipo, vamos lá, e a nossa empresa, o nosso ateliê é em casa, então a gente tá ali em casa, tá com a televisão ligada, tá num ambiente confortável também, e a gente trabalhou praticamente virando as noites. Sim, porque o empreendedor é assim, né, gente? Principalmente Sim, o pequeno e que tá na fase inicial do negócio. A gente trabalha 12 horas, 14 horas, às vezes. Na Páscoa a gente parava às 3, 4 da manhã e no outro dia estava começando às 6h30. Tanto 8 horas que a já gente tinha teve cliente. falta de matéria-prima de chocolate, assim, porque a gente tinha se preparado para uma meta e, assim, foi um boom, assim, que a gente não estava esperando, mas a gente, né, conseguimos, né, com uma amiga nossa que também trabalha com chocolate e ela conseguiu trazer os nossos chocolates que a gente precisava e graças a Deus que a matéria-prima. Ah, que bom. Porque a matéria-prima ela ficou bastante atender. escassa no Brasil, diria assim, né? Nas últimas semanas, acho que existia a tendência de aumento, né, de venda em torno de 10%, mas acho assim, em números absolutos a gente percebeu uma falta de matéria-prima até 30 dias depois. Sim, né? Então, teve assim um boom, realmente foi um ano muito, muito positivo, eu diria assim. Ah, que legal. E olhando um pouquinho assim para trás, né, no sentido que vocês não têm, digamos assim, muitos anos ainda de atuação, mas quais foram os principais assim desafios e as superações que vocês tiveram nesse período desde que vocês começaram a empreender? O principal desafio, eu diria assim, é acreditar, eu acho, na gente, no nosso potencial mesmo, né? Porque sempre fica aquela coisa assim, mas eu estou... Porque para todo mundo que a gente apresentava o produto, né, todo mundo elogiava muito. Mas tu precisa concretizar isso em venda, em receita, em faturamento, em investimento. Então, acho que o primeiro ponto, acho que é acreditar na gente. Acho que esse desafio, né, acho que a gente vem superando isso à medida que a gente também é reconhecido. Né? Acho que esse é o principal desafio. O próximo desafio, eu diria que com certeza, essa questão do casal. Acho que isso, né, é um fator que realmente é um desafio. Olhando para o mercado como um todo. Né? Acho que isso não é só nosso, acho que todas as empresas acabam tendo essa dificuldade hoje e vendo o mercado como um todo. É a questão de crédito. Né? Acho que hoje o Brasil passa por uma situação de crédito que poderia ser melhor, a facilidade do crédito, a taxa de juros. Acho que isso, de certa forma, para quem está começando a empreender. Porque assim, tu tem a dificuldade de crédito, tu acaba sendo mais conservador. Né? Eu acho que hoje a gente poderia até, falando desse belga ou falando de outras empresas, eu acho que o patamar do Brasil poderia até estar melhor em relação à produção e investimento por causa disso. Né? Tu fica uma taxa de juros muito alta, tu não sabe se eu vou investir. Para quem está começando do zero. Exatamente. Né? Então o risco é muito grande. Então eu diria que a gente calibrar, eu acho que um pouco do desafio é isso, até que ponto eu posso ir, eu quero ir mais, eu quero arriscar mais.
né? Eu diria que lá em casa, assim, a Daiane... Ela é mais conservadora. Não, ao contrário. Eu quero, A Daiane... eu quero ir mais e ele fica a Daiane ali. tá muito assim... À frente, assim, do tipo, acelerada. E eu sou mais, eu diria assim, mais vermelho, mais conservador, mais... Vamos fazer alguns cálculos, vamos... Olha só, não né? era a ideia que eu tinha. Isso. Então a Daiane, ela tá na inovação, tanto que ela começou, né, pensando, vamos com brigadeiros, mas ela já estava nos brigadeiros, já olhando para os doces finos, né, eu sempre e já a tô um passo Páscoa. à frente, assim. Então isso é legal. legal, sabe? Eu acho que é essa união que dá muito certo, assim, né, gente? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio, exatamente, porque a Daiane tá naquele estágio criativo, amarelo, né, vamos... Né? Daí ele puxa a cordinha. Opa! Eu disse, mas temos que pensar no processo, na cadeia de valor para esse produto. Temos embalagem, temos, né, produto, fornecedor, porque acho que interessante nisso é que o nosso produto ele tem muitas variações. Variações de unidade, de fornecedor. Então, acho que esse desafio, né? Achar toda a medida de tudo isso, né? Exato. E aí, nessa união do criativo com o conservador, acho que é o que tem dado certo. E tu inovadora na questão também de trazer essa ideia, né, diferenciada, já com esse olhar, né, de trazer algo que pro mercado, algo bem diferenciado, único. Sim. Né? A gente pode dizer que é único. Sabe o que a gente vê, assim, tu começa a pesquisar o mercado e a gente começa a ver lá fora, assim, as pessoas, elas acabam indo para um parque, né? Eu tô lá num parque com a minha família e levam chocolate, né? E ver o momento, assim, como que o chocolate, enfim, o doce... A questão é que, assim, as famílias também, se tu não tiver muito atualizada, vai chegar o cliente para ti com a ideia já pronta ou com o esboço do que ele quer. Eu vi lá tal coisa lá que tá rolando, você tem o chocolate tal, com isso, com a personalização tal, você vai ficar assim, não sei. Não sei do que tu tá falando. Você tem que estar sempre um passo à frente, Claro. sabe? Sempre estar atualizada no que está acontecendo no mundo do chocolate, né? Então, antes que o cliente... Eu penso assim, antes que o cliente venha te perguntar... Mercado, né? Antes que o cliente venha te perguntar, tu conhece tal coisa, tu sabe... Tu tem tal matéria-prima, tu tem tal produto, né? Eu prefiro assim do que dizer para ele, não sei, não tem, né? Então, eu prefiro ter uma resposta ou estar mais antenada, mais, né? Do que não ter uma resposta ou dizer para ele, não sei. Então... É melhor tu tá atualizada do que está acontecendo no mundo. Eu acho que hoje o mundo digital ele te possibilita isso também, né? Eu não preciso ir até a Bélgica, ir até a Europa para saber exatamente. Claro que o ideal não seria consegue no experimentar, futuro, né? Vivenciar, que a gente está falando de sentidos, mas a informação, né? sim. Mas a informação tu tem que buscar. Eu acho que vale para qualquer negócio, né? A gente tem muita informação, tu tem que filtrar um pouquinho, né? Mas eu acho que tem que buscar. Eu acho que o que a Daiane traz eu estou hoje aqui produzindo doces finos, mas eu sei que daqui um mês ela já vai estar olhando para uma próxima e eu acho que isso é bacana. Prepara, hein, Felipe? A gente... Essa mulher aí... eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Ligeira. A gente precisa de pessoas que estejam sempre um passo à frente. Né? Exato. Para crescimento isso é importante, expansão. Exatamente. É bem importante. Porque, né, a gente vai de novo, brigadeiro, doce fino, chocolate. Então a gente sempre fica assim, e o que vem depois? Eu acho que é legal também ter isso, assim, o que vem depois? Por mais que a gente às vezes reconfigure o mesmo produto principal, mas assim, é ter essa expectativa de sempre experimentar algo novo, algo melhor, né? Até o próprio brigadeiro, quando eu comecei assim, não queria ele já evoluiu. Não queria ser mais um simples brigadeiro, né? Vem a ideia do gourmet, com vários sabores, com vários tipos, variações. Olha só, gorgonzola com amora. Personalizações. Eu experimentei, inclusive foi bem interessante que tu trouxe essa experiência diferente. Eu experimentei um brigadeiro, foi aqui em Garibaldi, de sagu. Sim. Nossa, foi uma explosão de sabor na minha boca. Esse aí tá na minha lista já pra fazer. Deliciosíssimo. Olha o sabor totalmente diferente, né? A proposta, porque
ele é branquinho por fora, que é aquele e tem sabor o sagu. do creme, e dentro aquela calda que é o sabor do sagu. Nossa, gente, pra quem é daqui que gosta, né, dessa Dessa sobremesa, né, E aí traz num pedacinho. E o legal é tu tá aberto para essa experiência, né? Porque a gente diz assim, mas gorgonzola com amora, Pois é. pistache com Vocês já frutas produzem? vermelhas. Já. Sim. Nossa, gente, eu vou ter que experimentar. Né? De estar aberto. Eu né? não consigo imaginar. A gente não tem, porque tudo a gente tem vamos falar de brigadeiro. Tu tem uma referência do que é brigadeiro. Tu já provou lá quando tu era criança e tal, mas essa experiência aí, gorgonzola com framboesa? Com amora. Amora. Então, a gente não tem né, essa referência. Então, é uma coisa que a gente precisa... É aí que tá o nosso ideal, o nosso Propósito propósito. Que é trazer aquela experiência que tu já tem lá da infância do brigadeiro, né? Porque o brigadeiro a gente nunca esquece, né? O sabor dele, tu traz ele... Tu experimenta, tu sempre tem aquela referência do brigadeiro. Aí tu tornar o brigadeiro, trazer aquela experiência do brigadeiro, diferenciado. Mas tu trazer aquela experiência e para algo novo e que vai ficar marcado na tua memória quando tu provar. É que nem a experiência do sagu ali que tu provou. Me surpreendeu. Ficou marcado na tua memória. Exatamente. Né? Gerou uma emoção, né? Remeteu algumas coisas. Você não vai sabores. esquecer mais essa experiência que tu teve com o brigadeiro de sagu. Exatamente. Né? É esse o propósito da Delice Belga, sabe? É trazer uma nova experiência através daquele docinho que era lá da infância, retornar ele com um novo propósito, com uma nova experiência, mas que ele fique guardado na memória da pessoa, sabe? Muito bom, muito legal esse diferencial aí. Conhecer também vocês, né, como casal. Então, perrengues não tem. Pouco. Tem, né? Tem. Acho que o mesmo perrengue que tu teria trabalhando numa empresa, né? Eu acho que não muda. Né? Aquilo que tu acabou de falar, assim, conflito, a gente não tem como ser pessoas, não somos robôs, né? Programados como pensamentos. E eu acho que isso faz com que a gente também amadureça. Vale a mesma essência que a Daiane traz, de ser inovadora, a cabeça mais aberta, ela traz isso para mim me desenvolver. Assim como eu trago para ela também. É quase que uma provocação, né, Daiane? Exatamente. Tipo, Daiane, né, vamos tentar aqui ver isso. E ela faz a mesma coisa. Felipe, acho que tem que parar, pensar, inovar, a gente tem que dar um passo. Então, isso eu acho que é um desenvolvimento muito mútuo legal. No dia a dia. Muito legal. Por mais que vai gerar conflito, a gente vai ter uns perrenguezinhos, né, mistura um pouco o relacionamento na hora de dormir ali e tal, mas... Bom. Cara, a gente tem que ter só esse cuidado, né? Que às vezes pra gente não viver o 24 horas empreendendo, né? E que, claro, o empreendedor tem tudo isso na cabeça o tempo todo. A gente não consegue se desconectar. Mas também que o relacionamento em si não se torne só empresa. Sim. Né? A gente saber dosar isso é importante. Cheguei no domingo, de tarde, que a gente possa sair com o nosso filho. Exatamente, né? curtir. Brincar. Então, assim, acho que isso é importante também. Não é só trabalho a vida da gente, né? E às vezes a gente fica no corre-corre só falando algumas coisas do negócio, mas também a gente não traz pro pontual. Bom, agora vamos sentar, vamos organizar. Porque às vezes a gente tem que marcar uma reunião, né? que às vezes papel, acaba né? não indo, não fazendo, né? Sim. Essa programação. Papel, muitas vezes, exatamente, que também requer, né? Mas muito legal saber dessa história de vocês aí, adorei. Olha, passou voando o tempo. Sério? Foi muito legal e espero, né, que vocês retornem aí com o quê? Com o passo a mais, com o que vem pela frente, né, dessa evolução aí do trabalho que vocês estão realizando, dessa entrega, desse empreendedorismo, né, com sentido, porque vocês trouxeram um significado para isso, que eu acho muito legal, que são negócios com propósito, que são uma entrega para o mundo, né, de um diferencial, de uma experiência, né, então... Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho, Daiane e o Felipe, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho disso, de inspiração também para o pessoal que está nos assistindo. Que vocês falassem hoje para quem está começando um negócio novo, porque é coragem empreender, vamos combinar, né? Coragem de ir para uma outra área, para uma coisa desconhecida, né? Então, quem está assim com um pouco de receio, ou quem já está
de um certo tempo numa caminhada, numa trajetória. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho a fala, né, uma fala inspiradora aí pro pessoal. Eu tenho certeza que é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que aquilo que a gente não fez. Eu tenho essa frase, parece um clichê assim, mas isso eu vivencio isso ao longo da minha vida. Então, acho que vale a pena sim arriscar, claro, com doses de medida, até onde que você está disposto, né? Mas eu acredito que sempre haverá uma oportunidade para quem realmente quer fazer diferente, né? Quem realmente quer mostrar amor, carinho, isso vai ser percebido, né? Quem quer empreender e quer trazer algo diferente vai ser percebido. Então, acho que essa lição nossa, há pouco tempo que a gente está, acho que é a maior lição de empreendedorismo, né? Que a gente realmente, às vezes não vai ser na velocidade, né? Acho que a gente às vezes quer aqui agora e a ansiedade, imediatismo. Então, vale a pena, assim, ter um planejamento, ter um cálculo de risco, né? Acho que vale a pena a gente... não digo ser pessimista, a gente tem que ser otimista, mas trazer uma dose de realismo, né, de tentar pensar no plano A, mas ter um plano B, e acredito que sim, acho que tem espaço na nossa região, acho que é uma região muito rica, né, de pessoas que realmente são críticas, né, acho que a gente tem uma região que as pessoas realmente, para te ter sucesso, tu tem que realmente, aquilo que tu fala, aquilo que tu entregar, né? Perfeito. Acho que isso é importante mesmo, que de fato aquilo que tu promete entregue, né? Então tenha um cuidado com o cliente, com a experiência, colocar o cliente no centro. Acho que isso são valores imprescindíveis, acho que para ti ter sucesso hoje no empreendedor. Perfeito. E eu acho que não ficar no comodismo, né? Acho que aquela pessoa assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Ter medo de tudo, né? Acho que isso não, né? Arrisca, né? Se tiver que mudar a rota ali, muda, vai, tenta, né? É que nem o Felipe disse, é melhor se arrepender do que fez do que tu não fez, né? Uhum. Porque não adianta tu chegar lá na frente, tu ficar pensando, se eu tivesse feito isso, né? Eu tô vendo ali, né, meu colega ali, o meu vizinho crescendo, tá se dando bem, né? E eu poderia ter, né, talvez eu tive a mesma ideia que ele e não fiz, né? Agora ele tá fazendo o mesmo e tá se dando bem, né? Eu acho que a gente, que nem tem aquele cavalo, acho que o cavalo só passa encilhado uma vez na nossa frente, né? A gente não pode perder ele, né? Tem que subir e ir embora. E ajustar o prumo na caminhada. Sim, se aí, der né? errado, bom, paciência, vamos recomeçar e... Muito bom. E vamos lá. Não podemos parar. Perfeita a tua colocação, exatamente. E acho que esse teu olhar, né, também junto da empresa, trazendo essa inovação, buscando já estar sempre o olhar à frente, né, e se atualizando, que nem tu colocou, com relação ao mercado. Gente, foi um prazerzaço conversar com vocês. Muito legal. Estou louca para experimentar. Vou deixar sabores diferentes, sentidos diferentes aí, né, para o paladar, né. Muito obrigada, Daiane, Felipe, por estarem aqui. E vocês também, gente, se quiserem estar conosco aqui na mesa, vocês podem estar aqui também com a sua marca, com a sua empresa, sendo aí um patrocinador do nosso programa, o Pode Estar. Então foi um prazer, obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.